Olá a todos, um bom início de tarde, são 13 horas e 4 minutos. Pela Band Amazonas, damos início a mais uma edição do programa Exige os Seus Direitos. Hoje, 2 de outubro, é o último dia do horário eleitoral gratuito na televisão e no rádio. Portanto, amanhã, sexta-feira, o programa já volta no seu horário normal, que no decorrer da programação de hoje, nós vamos passar para vocês o horário certinho. Portanto, mais uma vez, obrigado aí pela sua audiência. Obrigado e agradeço a você, tanto da capital, quanto a você, meu amigo do interior, que nos prestigia aí de segunda a sexta pela emissora mais popular do nosso querido estado. Olha, no programa de hoje, você vai ver uma matéria que um consumidor pagou por um serviço de uma assistência técnica, mas não teve o seu problema resolvido. Então, se ele dissesse, olha, não tem jeito a geladeira. Então, quando a gente já tinha tomado outras providências, né? Mas não, fica enrolando, até que minha mulher passou um WhatsApp dizendo que ia procurar os direitos, né? Eu falei, Cativama não exige os seus direitos, que lá a gente resolve. E olha, os moradores do nosso querido bairro Monte Sião fazem um apelo a Manaus Ambiental, porque há 5 meses eles estão com o problema da falta de água. Agora a gente tá parado, né? Tá sem pegar água, porque a bomba tá queimada, né? A gente não tem como pegar, né? Muito bem, olha, os detalhes dessa matéria e de outras você confere no programa Exija Seus Direitos, desta quinta-feira, 2 de outubro de 2014, que já está no ar com o quadro Procura-se. Muito bem, são 13 horas e 6 minutos. O Procura-se de hoje é em nome da senhora Liliete Maria Guimarães Costa, né? Ela procurou a produção do programa na tentativa de reencontrar o irmão, exatamente o irmão do seu sobrinho, por parte de pai, que se chama Sandro Estevão. Tá? Então, hoje, o Exige Seu Direito, o quadro Procura-se, em nome de Liliete Maria Guimarães Costa, que procura o Sandro Estevão, que não mantém contato com ele há aproximadamente 2 anos, né? A Liliete, ela é natural de Manaus, está à procura então do Sandro Estevão para pegar com ele a certidão de nascimento do seu sobrinho Vitor Lucas Costa Estevão, que é filho do senhor Severino Estevão. Segundo a Liliete Maria, o Sandro Estevão morava no bairro da Alvorada com sua ex-esposa, isso há 12 anos atrás. A Liliete Maria viu o Sandro Estevão pela última vez quando o pai dele faleceu há 2 anos atrás. Portanto, a gente pede, se você conhece o Sandro Estevão, se você sabe, tem alguma notícia dele, se o próprio Estevão está assistindo o programa nesse momento, a gente pede que, por gentileza, entre em contato com a produção do programa para a gente tentar resolver essa situação e, acima de tudo, a família matar a saudade, não é isso? É sempre bom quando a família se reúne, a família se une e falarmos das coisas boas da vida. Esse quadro foi criado exatamente isso, porque nós acreditamos que a família é uma das melhores ideias de Deus e sempre que é possível, a gente faz aqui a nossa parte, abrindo espaço para que a família volte a se reencontrar. 13 horas e 8 minutos, já 13 horas e 8 minutos. Olha, o senhor Antônio Ferreira Filho, ele procurou o programa Exija Seus Direitos para denunciar uma assistência técnica, né, devido ter solicitado o serviço de um técnico para verificar sua geladeira que estava com defeito. Isso 16 de abril, vejam só. Ele entrou em contato com a assistência técnica, o técnico foi até a sua residência e parecia ter resolvido o problema. Aí, 5 dias depois, começou a dar o mesmo problema. Resumindo a história, o técnico chegou aí umas 3 vezes e não tendo mais jeito, ele acabou condenando o produto, acabou condenando aí a geladeira. Mas vamos ver como é que se deu tudo isso nessa reportagem. Confira com a gente. Na tela, Monteiro. Este é o seu Antônio Ferreira. Ele tem 68 anos de idade e há 5 meses tenta resolver o problema de sua geladeira de marca Brastemp. Custou R$3.000 a geladeira, né? Então, com 2 anos de uso, ela não estava mais na garantia, né? Mas para mim não tinha problema, eu vim na assistência técnica. Segundo ele, já foram feitos 3 reparos e nenhum ficou bom. O rapaz viu qual era o defeito e falou, olha, o defeito é o compressor. Tem jeito, então pode fazer o orçamento, né? Ele fez o orçamento, quanto é? 500 e tal, então pode vir tocar.
No outro dia o rapaz foi, né? Fez o serviço, no outro dia já estava o problema, não estava funcionando. A geladeira foi comprada há 2 anos e estava fora da garantia, por isso que o consumidor pagou pelo serviço R$ 535. Eu até vim aqui com a minha mulher, aí foi ele mesmo, o mesmo técnico. Tá com probleminha aqui, não sei o que, consertou. Passou 4 dias de novo. Aí eu vim aqui, eu falei, não quero mais aquele técnico, ele não entende nada. Quero outro. Aí foi outro técnico, né? E aí ele fez o serviço e tal, é que está hoje, até hoje, só esfriando, né? Só esfriando, você tem uma geladeira daquele porte, não poder fazer gelo, não congela, o painel não funciona nada. O último que foi lá, fez todas as anotações que tem na tampa da geladeira, né? E falou, olha, possivelmente a sua geladeira não tem jeito, mas a fábrica deve fornecer outra geladeira. O senhor aguarde, né? Quantos dias? Daqui uma semana. E essa semana ninguém resolveu nada. Tem quanto tempo? 4 meses. Foi em abril, isso, né? Então, se eles dissessem, olha, não tem jeito a geladeira. Então, quando a gente já tinha tomado outras providências, né? Mas não fica enrolando. Até que minha mulher passou um WhatsApp dizendo que ia procurar os direitos, né? Eu falei, Cátia, vamos, não exige os seus direitos, que lá a gente resolve. O Código de Defesa do Consumidor determina um prazo de 30 dias para o conserto do produto. No entanto, a história do seu Antônio e da geladeira já se arrastava por mais de 5 meses. Depois da entrada do programa Exija Seus Direitos no caso, o problema foi solucionado rapidamente e a geladeira já está funcionando. Era exatamente isso que o senhor queria, seu Antônio? Exatamente. Ficou feliz agora com o conserto? Exatamente, né? Porque, né, sem geladeira a gente não pode viver, né? Ainda mais agora desse clima. Eu fico muito grato pelo programa e eu já confio nesse programa há muito tempo, né? Porque eu sou fã do fundador, né? Do titular, né? Então eu fico muito feliz. É o programa Exija Seus Direitos, ajudando você a resolver os seus problemas. Muito bem, eu que agradeço a esse senhor pela credibilidade depositada no programa Exija Seus Direitos. Todos os dias a gente fala que esse programa foi criado há 18 anos exatamente para dar voz e vez aos consumidores que, infelizmente, ainda não têm os seus direitos, apesar de ter a lei que diz, que reza sobre os direitos e deveres também de todo cidadão e, acima de tudo, do consumidor. Infelizmente, muitos fornecedores, prestadores de serviços, infelizmente, não vê com bom zelo esse direito, que é esse direito do cidadão. E é por isso que aí o programa Exija Seu Direito, ele entra em campo para agir exatamente para que o direito do consumidor seja resguardado. A gente nunca, em momento algum, tem o interesse aqui em denegrir a imagem de ninguém. A gente sempre preza, inclusive, em não mostrar qual a empresa que, infelizmente, não estava tratando o cliente com carinho. E quando o assunto é resolvido, a gente tem o maior prazer também em agradecer, como foi o caso, desse caso aí, do seu Antônio Ferreira. Vocês vejam só, mesmo condenada, dizendo que não tinha jeito, quando o programa foi lá conversar para falar sobre os direitos desse cidadão, a empresa consciente viu que realmente tinha que resolver a situação e, graças a Deus, ao bom senso, o problema foi resolvido. É mais um caso resolvido entre centenas e centenas nesses 18 anos do programa Exija os Seus Direitos. Nós vamos rapidinho, um intervalo comercial, mas é rapidinho mesmo. E eu peço que você continue conosco aqui na Band Amazonas, que daqui a pouquinho nós vamos falar, inclusive, também do caso dessa criança de 1 ano e 7 meses que foi atacada por um cachorro, por um pitbull, inclusive o animal era da própria família, e é uma situação muito triste, ou seja, imagina o sofrimento da família. Tudo isso e muito mais daqui a pouquinho no Exija Seus Direitos. Continue conosco. De volta com o programa Exija Seus Direitos nesta quinta-feira,
2 de outubro de 2014. Obrigado a você que está chegando também agora, aproveitando aí os últimos momentos do seu horário de almoço. Obrigado a você que está nas fábricas, nos refeitórios aí das fábricas, no comércio em geral, você que está na sua casa, ao lado da sua família, compartilhando os momentos e, acima de tudo, prestigiando aqui o programa Exija Seus Direitos. Meu muito obrigado e vamos juntos até às 13h30, até 1h30 da tarde, aqui pela emissora mais popular do nosso querido estado. O ataque, nós tivemos aí a notícia, inclusive também sendo muito comentada nas redes sociais, sobre o bebê de 1 ano e 7 meses que foi atacado por um cachorro, um pitbull, inclusive chegou a falecer. Uma notícia realmente muito triste. O ataque aconteceu por volta das 22 horas no núcleo 11 da Cidade Nova, zona norte de Manaus. O pitbull era da família, era criado pela família e teve esse ataque repentino aí à criança, infelizmente. É algo triste, é uma notícia assim lamentável. A gente imagina o sofrimento da família, o sofrimento dos pais. Segundo informações, era o único filho, né, do casal. E realmente é uma tristeza lamentável que só nos resta, acima de tudo, pedir a Deus que venha confortar o coração desses pais, principalmente também dos avós, porque a gente costuma dizer que avô é pai 2 vezes, né? Os avós são pais 2 vezes, e que realmente eles possam ter aí muita fé e esperança, que Deus possa, acima de tudo, confortar o coração dessas pessoas. Acho que não cabe, nesse momento, a gente falar sobre essa questão de como é criado um animal, ou seja, é um animal que muita gente fala que é uma raça perigosa e que as pessoas devem ter cuidado. Eu conheço grandes amigos, tenho amigos, criadores da raça Pitbull, que inclusive eles falaram para mim, olha, Sabadini, isso tudo depende da criação, mas outros dizem também depende que já é do instinto do animal. Enfim, eu não sou nenhum especialista para ficar falando aqui dessa situação, então a gente pede, acima de tudo, que Deus venha confortar a família, né, esse casal que veio perder o seu filho. Acho que cabe a isso. É isso que a gente pede, acima de tudo, muita fé e muita esperança para esse casal. Olha, os moradores da comunidade Monte Sião estão revoltados com a falta de água, e isso não é de agora, hein? A gente sabe que, na verdade, Manaus tem sempre esses problemas de falta de água. A questão que o fornecimento lá da comunidade de Monte Sião, que tem a ver com a questão de uma bomba d'água, essa bomba d'água foi queimada e nenhuma solução foi feita até o momento. E isso vem revoltando os moradores do nosso querido bairro, a nossa comunidade de Monte Sião. Eles já entraram em contato com a Manaus Ambiental várias vezes, nenhuma providência foi feita até o momento. Cansado de tanto esperar, apelaram mais uma vez ao programa para exigirem os seus direitos. Então vamos ver toda essa história agora, os detalhes na matéria. Coloca pra gente, Monteiro. Nós estamos no bairro Monte Sião, zona leste de Manaus. A comunidade aqui está unida e revoltada. Segundo eles, a falta d'água aqui é constante. Eles denunciam também que a bomba daquele poço estaria queimada há pelo menos 5 meses. A água por aqui é frequente ou falta sempre? Falta sempre. Tem 3 dias sem falta de água, quando falta água do Amazonas, aí a gente se abastece desse poço, né? Aí por isso que a gente está pedindo. Quando está funcionando a bomba? Está funcionando. E agora? Agora a gente está parado, né? A gente está sem pegar água, porque a bomba está queimada, né? A gente não tem como pegar, né? E a gente está sem condição de consertar o poço, a gente está pedindo ajuda, né? Está queimada há quanto tempo essa bomba? 5 meses. 5 meses parada? 5 meses parado. E sem água não tem como nós fazer as coisas, né? Quando nós ficamos dependentes da bomba, que queimou, tá fazendo 6 meses, vamos pedir a Deus que se resolva todos esses problemas, né? Inclusive, por conta da bomba estar queimada já há bastante tempo, vândalos invadiram aqui e levaram até parte dos equipamentos, né? Levaram o painel, né, da bomba aí, roubaram. Aí ficou sem o painel e queimou, né, a bomba aí. E agora a gente tá precisando dessa ajuda, né, do governo, né, do prefeito. Quem quiser puder, assim, ajudar a gente, que ajude, né, no conserto, né, que a gente precisa dessa água, é uma água muito boa, né, pra gente beber. Que a água do Amazonas, ela tem aquele cloro, aquele mau cheiro, assim, e é meio ruim para beber, sabe? A gente tá precisando dessa ajuda. Qual o apelo que a senhora faria às autoridades competentes através do programa Exija Seus Direitos? Porque, na verdade, a gente está precisando da bomba, né, pra comunidade aqui. Esse poço aqui ajuda muito. O que é necessário mesmo é a bomba. Muito bem, eu quero agradecer ao Oliver pela matéria. Eu queria, sabe, sinceramente, fazer assim uma pergunta. Eu falo isso aqui, é complicado hoje, ainda estamos na questão, estamos ainda
te contendo, porque hoje ainda é o último dia do horário eleitoral, então a gente não fala algumas coisas que venham prejudicar ninguém. Mas é lamentável, e muitas pessoas quando chegam em Manaus, quando chegam no estado, eles ficam abismados, eles dizem, mas rapaz, como é que pode ter tanta água nesse Amazonas e falta água nas torneiras das pessoas? Eu sempre costumo dizer que é lamentável isso, mas parece-me que é porque não falta água na casa das pessoas que cuidam da população, só pode ser, porque realmente é lamentável. Você veja que no caso do Monte Sião, é uma questão de uma bomba, só isso. É a questão de uma bomba, simplesmente isso, é só chegar lá, resolver isso. Aí vem aquela questão da tal da burocracia. E é isso que faz com que a população venha sofrendo todos os dias, em especial os nossos queridos moradores do Monte Sião, há quase 6 meses. Tudo isso por causa de quê? Uma assinatura ali, alguém que autorize comprar a bomba. Eu me lembro de um caso semelhante quando nós tivemos aqui, que ali era questão de energia, onde os nossos queridos idosos estavam caminhando ali na Lagoinha, no bairro do Japim, e não tinha iluminação lá só porque os fios que tinham sido furtados, faltava alguém autorizar que comprasse. Foi preciso o programa ir lá mostrar a situação, um dia depois o problema foi resolvido. Ou seja, parece que as pessoas gostam, né, que a gente fale aqui que não tem boa gestão, que não tem competência, só pode. Nós estamos aguardando até hoje, inclusive, a produção aguarda uma resposta da assessoria da concessionária, para o que eles têm a falar. Se está faltando tinta na caneta, a gente faz a doação da caneta, não tem problema. Mas essa é uma questão realmente lamentável. E imagine água. Olha, sem energia é difícil, mas as pessoas ainda vivem, ainda sobrevivem. Sem energia elétrica. Tá? Isso ainda dá para viver, ainda dá para sobreviver. Agora, sem água, as pessoas precisam fazer comida, as pessoas precisam lavar suas roupas, as pessoas precisam se assear, precisam tomar banho. É uma questão de necessidade. Inclusive faz parte da necessidade humana, comer, beber e dormir. Sem isso o ser humano não vive. E aí falta o bem maior, que é nos dado por Deus, que é a água, mas infelizmente, ou por incompetência, ainda pessoas, comunidades vivem com essa escassez da água. É lamentável, essa que é a grande verdade. Olha, deixa eu passar aqui um anúncio também de última hora, que compareceu na produção do programa, o Albérico Antunes de Souza, para anunciar que perdeu a sua carteira no dia 11 de setembro, dentro do ônibus da linha 116, no horário de 8h30 da manhã. Ele afirma que sua carteira caiu na cadeira de ônibus. Se alguém tiver alguma informação, por favor, entre em contato com a produção do programa, tá? Os documentos do Albérico Antunes de Souza. Essa questão de documento é sempre bom também a gente lembrar que você pode deixar nos correios, nas delegacias, procurar também os veículos de comunicação, seja TV ou rádio, que é uma questão de utilidade pública, a gente anuncia com o maior carinho e com o maior respeito, tá bom? Olha, ainda faltam aí 4 minutos e eu quero lembrar que hoje foi o último dia, está sendo o último dia do horário eleitoral gratuito. Então amanhã o nosso programa Exija Seus Direitos, ele volta ao horário normal, né? Que se não me falha a memória, são as 12h20, não é isso? 12h20, tá bom? Aqui na Band Amazonas. Então toda a programação da Band, os programas aqui da emissora mais popular, volta ao seu horário normal. Então você que já está acostumado durante esse período aí dos últimos 2 meses a nos prestigiar às 13h05, agora um pouco mais cedo, às 12h20. Então é muito importante. Amanhã eu vou falar mais sobre essa questão também, para você que vai votar no domingo, mas hoje, até como um alerta, já eu quero aproveitar, lembre-se que nessas eleições do dia 5 de outubro, domingo agora, você vai votar 5 vezes. Você vai votar para deputado estadual, deputado federal, senador, governador e presidente. Então, são muitos números e é impressionante porque, inclusive, uma pesquisa é muito número para a população decorar. Inclusive, o próprio TRE aqui, ele pede que você faça a sua colinha, é o que a gente costuma dizer que é a colinha do bem. Você já tem o seu candidato a deputado estadual ou candidata, então você anota o número que vai ser o primeiro voto. Depois você vai votar para deputado federal ou deputada federal. São 4 números. É importante você anotar também. Depois você vai votar para senador da República, que são 3 números. Terminou essa parte, você vai votar em seguida para governador, que são
2 números e finaliza votando para presidente, que são 2 números. Então é importante isso daí, porque é impressionante o número de votos que são anulados, às vezes, porque as pessoas acabam votando errado. Então vote consciente, ouça as propostas, eu acho importante isso. É o único dia, eu costumo dizer, eu acho que é o único dia, assim, a cada 2 anos, e nesse especificamente, que você vai eleger aí deputados estaduais, federais, senadores e governadores e presidente, que você realmente tem um poder de decisão. Você é a autoridade máxima desse país. Então, vote consciente. 13h29, meu muito obrigado pela sua atenção. Fiquem todos com Deus e, se Ele nos permitir, amanhã, às 12h20, estaremos de volta com mais uma edição do programa Exige Seus Direitos. Um abraço e até lá.